E a começar no versículo 26, não sei se é possível passar ali na... Já está. Obrigado. Então, Atos 8, 26 diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, desceram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, e tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíam da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não mais ouviu o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou um aos outros, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Podem sentar. Diz aqui o versículo 26, que um anjo falou a Filipe para ir ter com este viajante etíope. Mas no versículo mais à frente, o 29, diz que era o Espírito Santo, o Espírito que estava a conduzir o Filipe, a falar. Então vemos aqui a obra de Deus a mover pessoas. E deixa-me já dizer isto: na caminhada cristã, queridas irmãs que foram batizadas, é muito importante nós dependermos da orientação do Espírito Santo, expresso na palavra de Deus, na Bíblia. Então nós dependemos do Espírito Santo, que às vezes nos indica: vai para ali, vai para acolá, não vais para ali, não vais para acolá. É fundamental na caminhada cristã. E então Filipe lá foi ter com aquele homem era eunuco, e este homem era também um etíope. Ele vinha de Jerusalém, caminhava para a sua terra, e ele tinha ido, no certo sentido, ver o que se passava do ponto de vista religioso lá em Jerusalém. E ele era o principal responsável dos tesouros da rainha, chamada Candace. E ele era um homem importante. Só que ele estava a ler uma passagem do Antigo Testamento, lá em Isaías. Acreditamos que seria Isaías 53, por aquilo que ele estava a ler. Então ele lia Isaías, e só que havia um problema muito sério na vida deste homem, que é que ele lia e não entendia. Às vezes acontece com isso connosco, não é? Até alguns de nós lemos a palavra de Deus, mas não entendemos. É por isso que precisamos ir aonde? À casa do Senhor, para nós aprendermos juntos a palavra de Deus. É fundamental nós reunirmos numa congregação local para aprendermos a palavra de Deus. Aliás, ele foi muito sincero. Ele disse lá no versículo 31, como é que eu poderei entender se alguém me não ensinar? É preciso ensinar a palavra de Deus para nós a entendermos. E deixem-me dizer uma coisa muito importante. Percebam bem quem é que está a ensinar a palavra de Deus, porque às vezes podemos estar a ser enganados em alguns ensinos enviesados, ensinos desviantes até à custa da palavra de Deus, não atentando, por exemplo, ao seu contexto, ao contexto da palavra, não atentando àquilo que os profetas querem dizer.
Então é muito importante sabermos a palavra do Senhor. Existe uma grande iliteracia e ignorância em relação às Escrituras. Mesmo nos meios de comunicação social nós vemos isto. Eles não percebem o que é a Bíblia. E há muitas pessoas também que não entendem o que é a palavra de Deus. E a função primordial da Igreja é ensinar todas as nações, como já foi dito esta tarde. Ide, ensinai todas as nações. Ensinar é mostrar a palavra de Deus, é explicar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. E também batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme diz Mateus 28:19. Então, partindo da passagem que o eunuco estava a ler, que seria provavelmente Isaías 53, lemos no versículo 35 que Filipe, o evangelista Filipe, ele ensinou e falou acerca de Jesus. Ele falou de Jesus. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, aponta para Jesus Cristo. Aliás, toda a Bíblia é a história de Jesus Cristo. A pessoa mais importante da Bíblia é Jesus Cristo. A pessoa mais importante da Igreja é Jesus Cristo. A pessoa mais importante da tua vida deve ser Jesus Cristo. Então, ele não é só um homem histórico, um bom mestre, aquele que falava bem, ensinava bem, ou até que fazia grandes coisas e prodígios, mas Jesus Cristo é o Salvador. É aquele que pode salvar a tua vida, esta tarde também. Por isso, Filipe esclareceu aquele oficial, aquele eunuco, acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, vendo Jesus passar, logo no início do ministério de Jesus, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Isaías, ao falar daquela ovelha e daquele cordeiro que iria ser morto, Isaías estava a profetizar, estava a falar de Jesus Cristo, que muito mais tarde viria a este mundo. A grande mensagem da Igreja é Jesus Cristo. Importa creres nele. E nós vemos que este eunuco, no versículo 37, na parte final, ele creu em Jesus Cristo. Ele aceitou esta mensagem. Que alegria! Se estas jovens e estas irmãs não tivessem crido em Jesus Cristo, elas não podiam ser batizadas. Já ouvimos isso esta tarde. A única coisa que é preciso para ser batizado, a única condição é crer. Conforme vamos ver a seguir. E crer de todo o coração. Que implica aceitar o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, aceitar o amor de Deus. Mas também é preciso não só aceitar o amor de Deus, que Deus ama, mas Deus também quer que eu me arrependa dos meus pecados, que eu confesse os meus pecados, que eu realmente admita que tenho vivido de uma forma egoísta, para mim próprio, independente. Isso não agrada a Deus. Então, admitir que somos pecadores é fundamental para receber a vida eterna. E depois tomar uma decisão por Cristo. Pela fé, receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, esses são os prazos. É o que quer dizer crer. E depois o versículo 39 e 38 diz que eles desceram ambos à água. E eles entraram na água e depois saíram. Batismo é descer às águas. Já temos ouvido isso esta tarde. Não é só um bocadinho de água, é muita água. E nós acreditamos nisso. Então é imergir. O próprio significado da palavra significa imergir. E nós também fazemos isto pelo exemplo de Jesus. Jesus que não precisava ser batizado, ele escolheu ser batizado lá no Rio Jordão, por João Batista. E ele disse, e João Batista não queria batizar. Mas ele, não percebendo o que estava a fazer, até disse: eu é que importa ser batizado, Jesus. Não, o que tu não percebes agora, vais perceber depois. Eu vou ser batizado. Jesus estava a dar-nos um exemplo, que também nós precisamos ser batizados. E batizado com consciência, crendo em Jesus Cristo. E o batismo, conforme também já ouvimos, não salva nem santifica ninguém. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Precisamos crer para ser batizado. Lembram-se, quando Jesus estava a morrer, havia um malfeitor do seu lado. Ele creu em Jesus.
E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo. E a pergunta é, ele foi batizado? Não. Não saiu da cruz para ser batizado. Ele morreu sem ser batizado. E ele foi salvo? Foi salvo. Porquê? Porque ele olhou para Jesus e creu em Jesus. A única coisa que te pode salvar não é o batismo. Não é visar a religião. Não é visar a igreja protestante, evangélica, católica, seja qual for. É crer em Jesus Cristo como teu único e verdadeiro Salvador. Isso é a única coisa que te pode salvar. Mas o batismo, não salvando, também significa identificação com aquilo que Jesus fez. Romanos 6,4, numa versão diferente, diz assim: pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, pelo batismo, nós, de uma forma simbólica, nós morremos, somos sepultados, mas depois ressurgimos para uma vida nova. Isto é algo glorioso. É uma imagem fantástica. É um simbolismo, é verdade. Mas é um simbolismo que representa uma verdade excelsa, maravilhosa, que é a nossa morte para o eu, para o egoísmo, para nós próprios, morrer com Cristo nas águas do batismo e depois ressuscitar com Cristo para uma nova vida, para uma vida abundante, para uma vida com propósito, para uma vida com significado. E é isso que nós pregamos e acreditamos. Então, o batismo também é uma identificação com a igreja local. Abram comigo, aqueles que puderem, Atos, capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Diz aqui que de sorte foram batizados os que de bom grado, os que voluntariamente, os que quiseram, os que foram iluminados pelo Espírito Santo, receberam a sua palavra, a palavra dos apóstolos, a palavra de salvação, o Evangelho. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Eu gosto muito desta palavra, agregaram-se. Agregaram-se é uma palavra muito importante neste contexto. Porquê? Porque agregaram significa que eles já não ficaram sozinhos. Eles não ficaram presos à religião judaica. Eles não ficaram presos a si próprios. Eles agregaram-se, eles juntaram-se. Eles não eram cristãos sozinhos. Eles eram cristãos agregados. E agregados quer dizer juntos. E isto fala da igreja local. Fala de que realmente o batismo é a identificação com a igreja local. Eu amo a igreja local, eu amo esta igreja, irmãos. E amo porquê? Porque sei que eu aqui posso aprender, eu aqui posso crescer. Eu não posso crescer lá fora, podes, e cresces muito lá fora, espiritualmente falando. Mas o agregar, biblicamente falando, é fundamental para a fé e para nós crescermos espiritualmente. Então, é fundamental, depois do batismo, este agregamento. E naquele dia, agregaram-se 3.000 almas. Graças a Deus, depois agregaram-se 4 almas. Glória a Deus! Mas, ali no tempo, na primeira pregação, depois do tempo do dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou aquela mensagem gloriosa, cheia do Espírito Santo, e aquela gente arrependeu-se, entregou-se a Jesus, e desejou o batismo, e agregou-se à igreja. E, graças a Deus, que continuam a agregar as pessoas à igreja. Para terminar, irmãos, vejam no último versículo, nós lemos o 40, que Filipe foi tomado pelo Espírito e foi pregar o Evangelho em Azoto e noutras cidades. Aquele homem já estava com tudo aquilo que era preciso saber naquele momento. Aquele homem egípcio, o eunuco. Então Filipe foi tomado pelo Espírito Santo. Mais uma vez vemos que ele era dirigido, controlado pelo Espírito Santo. É tão bom a igreja ser dirigida pelo Espírito Santo. É tão bom tu seres dirigido pelo Espírito Santo. E vemos aqui que ele foi para evangelizar para Azoto, que era outra região. Mas quanto ao egípcio, diz o versículo 39, que nunca mais viu Filipe, mas seguiu jubiloso o seu caminho. Ele, depois do batismo, estava cheio de alegria.
E as irmãs estão cheias de alegria? Graças a Deus. Eu quando fui batizado não fui aqui, foi lá embaixo, lá embaixo, como é que se chama? No Bico Cabedelo. No Cabedelo. E a água estava fria, não é como esta quentinha. Mas também o tempo estava melhor. Mas de qualquer forma, não foi só eu batizar, foram vários irmãos. Eu senti uma alegria de obedecer a Deus, de testemunhar, de glorificar o Senhor. E é isto que o batismo dá. É nós sabermos que estamos a fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Porque o batismo é um mandamento e nós devemos obedecer. A tradição diz que este eunuco, que ouviu a palavra do Senhor e que foi batizado naquele mesmo dia, levou o Evangelho para a Etiópia e que ali até nasceu uma igreja. Bem, isto não vem na Bíblia, mas é a tradição cristã que fala isto. Aquele homem foi o fundador, entre aspas, daquela igreja. Porquê? Porque ele desejou obedecer ao mandamento do Senhor. Em primeiro lugar, de crer, e em segundo lugar, de ser batizado, e depois foi testemunhar. Qual é o terceiro passo depois de receber Jesus Cristo e ser batizado? É testemunhar, é evangelizar, é falar de Jesus a todos. Essa é a nossa missão como Igreja do Senhor. E a maior das alegrias é testemunhar e viver para Jesus Cristo. Tens tu essa alegria? Já gozas tu dessa alegria? De estar no centro da vontade do Senhor, sabendo que Deus comanda a tua vida? Que possas dizer amém. Que possas dizer sim. Porque quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Que o Senhor possa falar a muitos corações esta tarde e no final, se alguém tem dúvidas e quiser receber Jesus Cristo, estamos aqui para vos ajudar a entregar-vos ao Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.